Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade e vamos aprendendo juntos lições na palavra do Senhor. Dê também o seu like, fazendo assim, você vai fazer com que o nosso canal tenha uma relevância maior no YouTube. Compartilhe. Compartilhando, você vai fazer com que multiplique o nosso alcance, a evangelização, pois temos o nosso tema, Evangelize Comigo. E por falar em Evangelize Comigo, participe também, mandando a sua oferta através de nossa chave Pix 169-406-799-87. Vamos então aprendermos juntos a palavra do Senhor. Nós estamos dentro do tema o Apocalipse para todos. E o ponto básico, o ponto central do livro de Apocalipse, a abertura dos 7 selos. Hoje a gente começa a comentar o segundo selo. Vamos ler então Apocalipse capítulo 6, versos 3 e 4. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: vem. E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Bem, agora deixamos de falar naquele primeiro cavalo branco, e passamos a falar sobre o cavalo vermelho. Aliás, sobre aquele que João viu montado no cavalo vermelho. Este tem ou terá uma missão horrorosa. A missão deste cavaleiro é tirar a paz da terra. Olha, vamos dar ênfase a estas palavras: tirar a paz da terra. E, como símbolo, foi-lhe dado uma espada, para que, tirando a paz, os homens se matarão uns aos outros. E como sinal desta mortandade, como sinal das guerras, ele recebe uma espada. Pode ser que alguém diga: mas hoje a terra já está sem paz, são guerras, pelo menos 2 guerras em execução hoje. Aquela guerra entre a Rússia e o país que ele invadiu, a Ucrânia, o país que a Rússia invadiu. E ali milhares de pessoas já foram mortas. Também a guerra entre Israel
e os terroristas, que já envolveu também o Irã. Podemos afirmar a guerra no Oriente Médio. Então, alguém diria: pastor, já não existe paz na Terra. Existe sim. São duas guerras em todo o mundo. Mas aqui a expressão que foi dada, a missão que foi dada ao cavaleiro do cavalo vermelho foi tirar a paz da terra. Nós já aprendemos que esse tempo será um tempo singular. Note que lá em Daniel, capítulo 8, quando Daniel teve a visão, mas Daniel não entendeu, dada a complexidade da mesma. E Deus, que tem aquele desejo forte de que nós entendamos a palavra dele, ele fez o que ele notou, que pelo fato de Daniel não entender a visão, ele deu ordem que o anjo Gabriel fosse até Daniel. Deus disse: vai até aquele homem, porque ele não entendeu a visão. Aleluia! O desejo de Deus, o alvo de Deus é que nós entendamos a palavra dele, não usar aquele sistema preguiçoso. Se eu chego num texto, se eu chego numa profecia, num livro bíblico, e ele é complexo, eu não entendo, eu fecho a Bíblia, ou então eu vou para outro livro mais fácil. Não, esta não é uma boa atitude. Daniel, ele era perspicaz, ele tinha fome de entender a palavra profética. Por isso, Deus mandou que o anjo Gabriel fosse até ele. E chegando lá perante Daniel, o anjo falou para ele esta visão, isto é, a visão que ele acabara de ver e não estava entendendo. Esta visão é para o tempo do fim. E logo em seguida, Daniel caiu diante do aspecto glorioso do anjo e também diante daquilo que o anjo estava informando. E o anjo tocou em Daniel e deu mais explicações sobre a visão, mas começando ele disse, ele chamou esse tempo de tempo da ira, tempo determinado do fim. Por isso, nós, quando chegamos no Apocalipse, quando chegamos nos 7 selos, devemos saber que estamos estudando que os 7 selos, ele fala de uma época distinta, ele fala de um tempo singular. Por isso, quando diz aqui que o segundo cavaleiro, ele recebe esta missão horrorosa de tirar a paz da terra, será um tempo de guerras. Aliás, Jesus previu esse tempo quando Jesus disse em Mateus capítulo 24, haverá guerras e rumores de guerras. Jesus não estava dizendo do tempo nosso. Jesus estava dizendo deste tempo específico.
lembre-se que o mundo, desde que é mundo, teve guerras, mas quando Jesus falou há guerras e rumores de guerras, é nesse período da grande tribulação, é neste período que Daniel disse, lá em 12:1, ele disse que nesse tempo haverá grande tribulação, haverá angústia na terra, como nunca houve desde que existe nação. E Jesus repetiu, Mateus capítulo 24, verso 22, haverá grande tribulação que nunca houve, nem jamais haverá, desde que existe nação na terra, desde que existe nação no mundo. Então, o segundo selo, quando Jesus arranca do livro selado, vem esta revelação com este cavaleiro montado no cavalo vermelho, que já é sinal de guerra. Ele recebe esta missão de tirar a paz da terra. Haverá uma desarmonia geral. A razão principal é porque no mundo político, que já é confuso, as confusões serão maiores, pois haverá uma disputa de poderes, porque existirá um sistema político, existirá uma ideologia política que ela deseja se sobrepor às demais. Um governante que tem a aspiração, como sempre houve alguém com esse desejo de governar o mundo todo, de ser o ditador supremo. Isto ele vai conseguir, ele chegará ao poder, mas para chegar nesta posição haverá então este tempo de guerras, rumores de guerras. A terra não terá paz até que isto aconteça, até que esse governante assuma, e ele que vem como cavalo, montado no cavalo branco. Mas note que depois tudo se transforma, aquela falsa paz vai se transformar, vai transformar o mundo numa guerra total. E nós veremos nos próximos vídeos o que vai provocar, que situação vai vir sobre o mundo dentro deste sistema governamental, que é um sistema ateístico, é um sistema anti-Deus, é o anticristo impondo a sua tutela, impondo a sua ideologia. Mas nós devemos estar na expectativa, que será justamente no final deste tempo que virá o Rei da Glória, que virá o Senhor Jesus Cristo. E vamos então terminar dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Maranata.